Eu vou receber uma grande nutricionista que representa muito bem o nosso estado do Piauí, não só São João do Piauí, representa bem a nossa capital. E está aqui comigo hoje, que é a Danila Caldas, que é nutricionista e veio conversar comigo. Coisa boa! Seja bem-vinda, minha princesa. Que bom te receber aqui. Nossa, que maravilha, né? Saber que você tem família lá em São João do Piauí. Mas dos Caldas, tem radialista no meio da história? Não, tem não. Não é a mesma família do Caldinhas, não é da mesma família do Caldinhas, não. Mas na mesma hora eu já veio logo na mente. Mas é um prazer estar recebendo você aqui. Prazer é meu e obrigada pelo convite. Não, a gente convidou e a gente sabe que tem vários profissionais maravilhosos, dentre eles você. E a Danila hoje foi convidada, gente, para explicar um pouco mais sobre essa questão das pessoas terem muito cuidado na hora que elas querem emagrecer. Porque emagrecer é bom, mas o que você está perdendo? A gente tem que prestar atenção no que a gente está perdendo, porque aí chega a hora da gente se preocupar também com a nossa massa muscular. E a gente precisa entender que na hora de emagrecer não é só ficar magra para os olhos dos outros, mas é ter saúde também, né? Isso, porque é como eu sempre costumo falar. O emagrecimento é muito mais do que visível, o emagrecimento é saúde. E se eu emagreço e perco massa muscular, eu estou perdendo saúde também. Eu sempre costumo dizer que gordura é sinônimo de doença e músculo é sinônimo de saúde. E quando eu perco peso sem me alimentar corretamente, excluindo nutrientes que é preciso estar ali no dia a dia, eu perco bastante massa muscular. E a questão também da atividade física, que é importantíssima para manter a massa muscular. Olha só o que você falou, Danila, isso é muito sério. Eu acho que as pessoas, elas têm um costume de olhar umas para as outras e, nossa, você é tão magra, eu acho tão bom, eu queria estar magra assim como você. Parece que no momento que as pessoas olham umas para as outras e elas desejam algo, elas não têm noção de que a magreza daquela pessoa pode ser por várias situações da vida dela, pode ser de forma totalmente errada. O importante é você se informar. A gente está vendo um prato belíssimo ali. E um prato como esse é muito convidativo, né? Tem ali um arrozinho, tem ali um franguinho, uma batata, né? Tem os legumes e tem as verduras. Quer dizer, um prato pode-se dizer completo, recheado do que nós precisamos. O que a gente tem observado nos últimos tempos? É que as pessoas, elas têm tirado alguns alimentos e simplesmente não repõem os nutrientes e acabam realmente emagrecendo. Mas aí vem a história, eu posso ou qualquer outra pessoa pode perder tanto a gordura como a massa muscular ao mesmo tempo? Isso é o que mais acontece, principalmente massa muscular, porque a gente tem um nutriente que é muito importante para a construção dos músculos e para o emagrecimento, que é a proteína. E a maioria das pessoas, quando pensam em emagrecer por conta própria, sem procurar um profissional para ajudar, a primeira coisa que eles fazem é cortar a refeição e não comem proteína. Dizem, eu estou comendo só um biscoito, não estou almoçando. Isso eu estou acabando com a minha saúde, porque além de não estar inserindo as vitaminas, os minerais, eu cortei a proteína, que é onde vai manter a minha massa, ajudar a manter a minha massa muscular e construir. E não faço atividade física. É aquela pessoa que emagrece e você olha e diz, nossa, fulano parece que está doente. Nossa, como é importante a gente falar sobre isso. Quando você fala das proteínas, a gente precisa chamar a atenção da população, porque parece que as pessoas não estão tendo noção do que é realmente a proteína, né? E muitas pessoas estão deixando de se alimentar com o que está fácil, chegando à mesa, e simplesmente estão pagando caro pela suplementação. Isso. Gente, é algo assim inexplicável. Por exemplo, semana passada, o Ed é uma pessoa que ele come muito que vem da roça, come muito que vem do campo. E isso é algo que eu acho muito interessante. Assim como ele coloca a carninha, ele coloca o ovo, tem o cuscuz, ele traz abóbora, ele traz vários outros legumes interessantes e várias outras verduras. Mas ele nunca deixa de ter a carninha ali. Uma carninha desfiada, um franguinho desfiado. O que a gente tem observado que as pessoas têm feito? Quando a gente fala das proteínas, como a gente pode orientar essas pessoas a fazer com que essa massa muscular não saia do corpo dela? Começando pela infância
adolescência e chegando até a fase adulta, Pronto. terceira idade. Um ponto muito importante falando em alimentação é a gente consumir pelo menos 4 vezes ao dia uma proteína. Porque nós nordestinos, eu digo que a gente gosta muito de carboidrato. E bota ali a proteína no almoço e no jantar. Sim. Principal ponto, insira uma proteína principalmente no seu café da manhã. Pois café da manhã, almoço, no lanche. Ah, Dani, mas eu vou comer carne no lanche? Tem a carne, tem o ovo, tem o iogurte e tem a suplementação de whey. Então, assim, são alimentos que é até fácil de estar levando. Um leite em pó, um iogurte, e acrescentando ali na tua rotina de lanche. E no jantar também colocar a proteína. Com tantas informações dadas pela população, não pelos profissionais, que deixo isso bem claro aqui para quem está assistindo o nosso programa, porque muitas vezes quando você vê as informações dadas, que você vai atrás para você conferir, geralmente não é profissional, são pessoas comuns que ouviram alguém falar e passam a trazer essas informações. Inclusive, eu acho que já está mais do que na hora de se ter limites diante das especialidades. Sabe? Porque se tem um monte de gente adoecendo, é porque não é uma nutricionista que está trazendo a informação do que realmente a gente precisa acrescentar nas nossas vidas. São pessoas que falam, que querem, que pensam e acabam trazendo regras. E tem muita gente entrando nessas regras. Por exemplo, tem gente que diz o seguinte: eu não tomo mais leite. Ah, porque leite de caixinha não é bom, porque leite em pó não é bom, passa não sei quantos mil anos daquele jeito. Tudo bem, mas você não vive só disso e a gente precisa entender que no mundo tem o que não tem qualidade e tem o que tem qualidade. E dá para buscar porque tem. Não é verdade? Eu queria que você passasse essas informações do que seria mais saudável hoje das pessoas observarem nas proteínas. Pronto, o que é mais saudável na proteína, gente, é uma coisa que é muito simples. Olha, é o que vem de Deus. Deus deixou tudo pronto pra gente. É o natural, é o mais saudável. Ah, Dani, mas eu não tenho acesso. Tá ali o frango, o peixe, o queijo. O queijo é saudável e é proteína, sabe? O leite, tem a história do leite é inflamatório, né? O leite não é inflamatório. O leite é inflamatório para quem tem uma intolerância que vai inflamar, né? Como se tivesse uma feridinha, o leite vai lá e inflama. Mas uma pessoa que não tem nenhuma intolerância à lactose, a alguma substância do leite, o leite é um dos alimentos mais completos que existe. Eu quero entender algo e gostaria muito de tocar nesse foco porque eu acho muito importante. Se eu sou uma pessoa que uma vida inteira não tomo leite, não faço o meu organismo se acostumar com a presença do leite no meu organismo, eu posso ter problemas maiores amanhã ou depois ao consumir esse leite? Porque assim, se todo mundo passou uma vida inteira, uma boa parte da população tomando leite, e muitos poucos reclamavam, né, desta maravilha no corpo, eu percebi que dessa geração para frente se tem mais pessoas adoecidas, principalmente com a história da lactose. Então eu queria entender se é mito ou é verdade que você não consumir determinado alimento, se um dia você passar a consumir, ele possa lhe fazer mal. Não. Não? Não, porque o que é que acontece? A questão do leite hoje. Sim. A questão do leite hoje é a alimentação das vacas. Porque antigamente as vacas só comiam pasto. E hoje as vacas, elas comem ração. E nas rações tem uma micotoxina que é inflamatória do intestino. E aí com o tempo eu consumo muito e eu posso dizer, eu tô com intolerância. Aí às vezes eu digo, intolerância, experimenta o leite Azinho A1, que já tem no supermercado, tem lá, de vaca que consome apenas pasto. Ou então compra daquele senhorzinho que passa lá na porta da sua casa e toma para ver se você vai sentir alguma coisa. Nossa, que interessante, né? Isso. Algo muito bem explicado, porque tem sentido. Só que estas informações só podem ser dadas pra gente por uma profissional. Porque se você sai divulgando de qualquer jeito e você não é especialista, de repente você pode trazer uma informação errada. E isso que você está falando é algo importantíssimo para que a gente fique atento.
eu vou buscar um leite, eu tenho que observar, eu vou buscar de repente ali, um iogurte que tá ali preparado, eu tenho que saber de onde ele tá vindo, como ele está vindo. Isso. Como ele foi preparado. Hoje a gente pode preparar iogurtes dentro de casa, né? E é muito fácil, né? Preparar um iogurte rápido e até mais em conta, né? Pensando na economia. Sim. Relacionado ao queijo, né? Porque quando a gente vai falando desses alimentos, nós estamos preocupados em não perder massa muscular. Hoje em dia a gente ouve falar que existe queijo com farinha e queijo de leite. Então hoje você tem que observar que existem alguns queijos que você consegue ver que ali é só o leite. E existem outros queijos que você também consegue perceber que não tem só leite. Isso realmente acontece? Acontece, porque às vezes a indústria coloca outras substâncias, né, para dar um período mais longo. Aí também às vezes a questão do queijo, que ele tem que estar armazenado em certa temperatura. E às vezes quem está vendendo em supermercados, às vezes desliga o freezer durante a noite e liga. Às vezes você compra uma coisa, não, parece que está estragado. Mas é porque não manteve a temperatura durante todo aquele tempo. Pronto. História de queijo mais durinho ou ele mais molinho influencia? Não, o queijo, o que vai influenciar é a quantidade de gordura que tem no queijo. Sim. Então, o queijo, quanto mais branco, menos gordura. Então, aquele queijo... Que é o coalho, né? O coalho e o mussarela, a gente fala nele nutricionalmente, dá quase a mesma coisa, sabe? Mas assim, quanto mais branco, melhor. Menos gordura. Para massa muscular também? Para massa muscular. E a proteína também tem ali, por exemplo, 2 fatias de queijo é o que corresponde mais ou menos a um ovo. Tem em torno de 7 gramas de proteína. Então, às vezes, mas eu já abusei o ovo. Mas bote um franguinho, bote 2 fatias de queijo. Faz uma mistura. Uma mistura. Se não tem nenhuma patologia, né? Então, a gente deixa ali. Muito bom. Então, a dica que você traz, as 4 refeições, não esquecer a proteína. Proteína. E no almoço básico, gente, o arrozinho misturado com feijão, a salada e a carne é uma refeição completa, riquíssima em nutrientes. Uma das coisas que a gente tem observado também é que muitos jovens que estão em academia têm tirado o feijão. Você já tem ouvido falar nisso? Já, tiram o feijão. E eu não sei por que isso acontece, mas eu particularmente digo de verdade, deve-se acrescentar o feijão na alimentação. Feijão é uma proteína, ela também tem proteína, mas tem também bastante carboidrato. Dizer que ela é mais rica em carboidrato do que em proteína, mas ele precisa sim fazer parte da nossa alimentação no dia a dia. Mas o que é que eu digo? Se eu não gosto de feijão, não é obrigado a comer o feijão, né? Porque também o feijão tem outros fatores, mas é o que eu digo, é o casamento perfeito, é o arroz com feijão. Muito bom. E aí a gente chama atenção para essa pessoa não perder essa massa muscular, mas vai conseguir emagrecer. É a quantidade? É a quantidade e qualidade. Não apenas a qualidade, porque a quantidade, porque, por exemplo, se eu como muito bolo, se eu for pensar na composição do bolo, o bolo tem um ovo, mas ali tem muita gordura, tem fermento, né? Tem fermento, tem muito açúcar, né? Que é um carboidrato mais simples, que não é legal. Aí eu vou pensar numa crepioca, por exemplo. Tem um carboidrato também, que é a tapioca, mas também tem um ovo. E aí, entre os dois, qual de qualidade melhor? A crepioca. E eu vou ficar satisfeita da mesma forma. Então, assim, é ter boas escolhas, saber escolher. Porque eu sempre digo, comer bem não quer dizer comer muito. Comer então, bem é pronto. comer de qualidade. É emagrecer sem perder a massa muscular. Então, pode ficar à vontade. E também assim, eu falei muito na questão da proteína, mas o carboidrato também é muito importante. Porque cortei o carboidrato, meu Deus, está tudo errado. Porque o músculo também precisa de carboidrato, porque o carboidrato é a nossa fonte de energia. E a atividade física, a gente não mantém massa magra e nem cresce massa magra, músculo, sem atividade física. Muito bom. Quando você fala da massa muscular, quando você fala dos exercícios físicos, alimentação de qualidade e a questão da quantidade, a gente chama atenção até para a própria imunidade, né?
Isso, porque quando a gente eu tô com uma imunidade baixa, você pode prestar atenção que não foi uma pessoa, a pessoa não está dormindo direito, não está comendo bem, aí a imunidade baixa. Né? Se eu não como ali coisas, porque geralmente aqui o que é que acontece? Por anamnese, em consultório. Teu café da manhã é uma tapioca com margarina, ou então um biscoitinho com café. Vai pro almoço, o almoço riquíssimo em carboidrato. Bota o arroz, a farinha, o feijão, o macarrão, aí bota ali um pouquinho de carne salada, nem pensar. Aí vai pro jantar, a mesma coisa. Onde é que tá as minhas vitaminas e os minerais que eu preciso para imunidade? Cadê a energia? Cadê? Nossa, isso é sério, hein, gente? Muito bom conversar com você. Eu queria te deixar à vontade, se você tiver mais dicas para passar para quem está em casa. Agora. Pronto, o que é que eu tenho a falar para vocês sobre questão de saúde e emagrecimento? Gente, façam atividade física, comecem devagarzinho até se adaptar. Prato, quanto mais colorido, melhor. Insiram 2, 3 frutas, saladas na alimentação de vocês e proteína pelo menos 4 vezes ao dia. Assim você vai ter vida longa, né? E melhorar a saúde, vai melhorar a imunidade, vai emagrecer com saúde e é isso. E bem-estar, né? Porque eu acho que quando tudo isso acontece, às vezes a pessoa não sabe, nossa, eu tô fraca, tô me sentindo fraca, tô me alimentando. Tem gente que pensa que se alimentar é só comer. Você pode estar comendo várias coisas durante o dia, mas você pode não estar se alimentando. Isso, a gente tem que alimentar também a alma, né? Isso. E outro ponto, mais dois pontos importantes é a água. A gente tem que fazer o básico. Se eu não bebo nem a quantidade de água ideal por dia, como é que eu quero emagrecer? Nós somos 70% de água. Eu não consigo fazer o cálculo. Bora fazer o cálculo rapidinho. É 35 ml vezes o teu peso. É a quantidade diária de água que você precisa beber. Às vezes você sente uma dor de cabeça e não é dor de cabeça, é sede. Às vezes você pensa que está com fome e não é fome, é sede. Então bora começar por aí. Bora tomar nossa aguinha? Isso. Já tomou a aguinha aí? Não, ainda não. Vamos tomar nossa aguinha, né? Ó, depois ela ter falado da água. Então quer dizer que é quanto de água? É 35 ml vezes o seu peso, aí a quantidade ideal de água. Muito bom. Essa é uma forma interessante, Isso. porque às vezes eu quero beber uma quantidade de água igual o Ed toma. E de repente, Ed, se a gente fizer aí esse equilíbrio, vai dar muito certo, não vai não? Olha aí, gente. Quem quiser entrar em contato com você, Danila, como é que faz? É pelo meu Instagram, Danila Caldas, tá bem? E pelo WhatsApp, 89994091180. Meu amor, muito obrigada. Que Deus te abençoe, que você continue sendo esse ponto positivo na vida da saúde e da saúde das pessoas aqui em Teresina. E com certeza para o nosso povo em São João do Piauí também, né? É um orgulho a gente saber que nós temos uma nutricionista que cuida de você. E hoje as informações e as dicas que a Danila trouxe foram super valiosas. Cada vez que vem uma nutricionista para cá, uma profissional como você, a gente sempre aprende mais e mais. Por isso que é bom você estar sempre observando os especialistas. No mercado, hoje, nós temos especialistas de vários tipos, e estão defendendo sempre algo e você não pode perder essa chance, essa oportunidade.